É na infância que a criança começa a conhecer e a desbravar o mundo. Brincar tem uma simbologia maior que o esforço físico. Serve também como instrumento para a construção da realidade. Mas a infância de muitas de nossas crianças vem sendo invadida por um bicho-papão, a violência. Em 2019, 405 inquéritos foram instaurados no Maranhão para apurar crimes sexuais. Deste total, 300 estavam relacionados com crianças. E justamente quando a criança deixa de querer brincar, de falar, de verdadeiramente ser criança, é que o alerta deve ser ligado para entender o que está acontecendo. Ao ser abusada, a criança dá sinais, como observa esta psicóloga. Tem alguns sinais que ele apresenta que podem ser de abuso, tais como regressão, e não tem nenhum irmãozinho chegando, não tem mais nenhuma criança que está tendo mais atenção do que ela dentro de casa. Então, qual o motivo dessa regressão? Está tendo ali ele está se isolando socialmente, pode também estar utilizando de termos que você não utiliza, por exemplo, para falar dos órgãos sexuais dessa criança. Então, você pode prestar atenção nisso, pode prestar atenção nas marcas físicas, como, por exemplo, a automutilação, apresentar medo do que antes não tinha, apresentar tristeza, rejeitar a solicitação de um passeio com uma determinada pessoa que em um outro momento essa criança faria tranquilamente, hoje já não quer mais. Então, esses sinais eles precisam ser observados. Na capital maranhense, os números também são preocupantes. Segundo o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Luís, mais de 150 atendimentos relacionados à violência contra a criança já foram feitos este ano. Ele fala, inclusive, de um caso na zona rural onde um homem abusou de várias crianças. Tem alguns casos que o Conselho Tutelar ele acompanha. Nós tivemos um caso agora recente no ano passado, que aconteceu na zona rural. 7 casos foi cometido pela mesmo agressor. Então, ele foi preso, depois ele foi solto e hoje estão novamente à busca dele. Os dados mais recentes divulgados pelo Disque 100 revelam que somente em 2019 foram registrados 17 mil casos de violência sexual contra crianças em todo o país. Os números impressionam, porque isso equivale a uma denúncia a cada meia hora. Outro dado que chama a atenção é que geralmente o abusador é alguém muito próximo do ciclo familiar da criança. E nestes tempos de pandemia, isso pode se agravar, como observa a psicóloga. O abusador, ele está dentro de casa ou bem próximo da casa, ou seja, próximo da criança. E atualmente nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde nós estamos passando a maior parte do tempo em casa, ou seja, as crianças estão bem próximas dos seus abusadores. O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Luís lembra que qualquer pessoa, ao observar ato de violência contra uma criança, deve denunciar. Quando acontece uma situação dessa, deve-se procurar aquele órgão que está lá dentro da comunidade, que é o Conselho Tutelar, que nós temos hoje 10 Conselhos Tutelares em São Luís. Então, normalmente, como é um órgão de referência, a população já sabe onde fica localizado. Ou então comunicar a Polícia Militar, a Polícia Civil, o CIOP,